Começando aqui nosso Trends News, eu já vou diretamente, já que estamos falando de inteligência artificial, falar um pouquinho sobre inteligência artificial mais voltada para a experiência do usuário. E aí, quem vai trazer essa informação para a gente hoje é a Tati, a nossa Amy Webzinha. Oi, Tati, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Obrigada, Charles, é um prazer estar aqui. Começar essa sexta-feira desse jeito só deixa a preparação para o final de semana ainda melhor, né? Vou comentar um pouco sobre um assunto que eu venho percebido que está cada vez chamando mais atenção, especialmente entre designers e que estão trabalhando, seja com produtos de AI, usando eles, ou seja, com pessoas que estão desenvolvendo as interfaces para produtos de AI, que é o AIX. AIX é o que a gente conhecia como User Experience, agora a gente traz com essa visão de AI Experience. Basicamente, a gente está tendo que reentender como que os designers criam as interfaces, então quais são os princípios que a gente usa, quando a gente pensa numa interação que seja um usuário operando, por exemplo, um agente, e nesse caso a gente tem quase fricção nenhuma, né? Então o usuário fala, eu quero marcar o meu cabeleireiro para cortar o meu cabelo. E pá, de repente você já tem um agendamento na sua agenda. E nesse sentido, o papel do designer ele muda completamente, porque a gente deixa de ser um planejador para eliminar fricções e a gente passa a querer adicionar fricções, especialmente dependendo do quão crítica é a ação do usuário. Então, tudo bem, agendar um cabeleireiro não é nada muito crítico, o designer não precisa pensar em adicionar tantas fricções aqui. Mas se a gente está falando de um médico tomando uma decisão sobre um diagnóstico, a gente pode querer que realmente ele pare para pensar e não automatize tanto assim a decisão. Então, a gente passa a introduzir fricções nessa experiência. Mas também pode ser o contrário. Uma AI criando a experiência do... Eu travei aqui para vocês, gente? Tá meio travadinho, Tati, mas assim, a sua voz tá perfeita, tá? Não se importa. A gente, bom, só Boa. para, né, dar um contexto aqui, esse episódio 201, ele tá acontecendo basicamente 2 ou 3 dias aí depois de que São Paulo passou por um caos, um verdadeiro caos, né? E aí a gente teve árvores caindo por todos os lados. Diversas redes de celular ainda estão funcionando bem meia boca, assim. O meu Wi-Fi funciona bem, a fibra chega aqui, mas o meu 5G da Claro está completamente escuro, não funciona. Aqui na minha redondeza aqui, esquece, rede de celular não está funcionando. Então, Tati, estamos todos perdoados, seguimos aqui com o objetivo de trazer informação. Então, sua voz está perfeita, seguimos assim. Boa, obrigada, Charles. Como eu estava comentando, então, a gente pode ver AIX desse ponto de vista. Então, como a gente precisa trazer consciência e decisões mais intencionais por parte do usuário que está operando essa plataforma. E, por outro lado, a gente também vê a hiperpersonalização. Então, o uso de inteligência artificial para criar plataformas que são altamente adaptáveis para cada contexto e para cada pessoa. Então, a gente não tem mais o designer criando a experiência e o usuário sendo operador, mas são os dados de usuário que vão justamente gerar e criar essa experiência. E como que o designer vai fazer justamente o papel de intermediar essa hiperpersonalização e o objetivo final que ele entende do usuário. E esse é um tema super interessante. Aqui a gente vê em São Paulo um curso, o único curso, inclusive, que eu ajudei a montar sobre isso por enquanto é da Ecos, e a gente criou um manifesto sobre AIX, que acho que é uma coisa muito legal, que é um documento que ele está ainda em construção, que é para a gente repensar os princípios de design e os princípios de UX, e como que a gente pode fazer isso coletivamente. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. E o grande insight que eu queria trazer disso tudo, né, bom, como que a gente começa a repensar essas experiências, tanto do ponto de vista de criador, quanto de usuário também, é intencionalidade. Essa é uma palavra-chave, que é qual é o seu objetivo e quanto que você tem de controle e tomada de decisão sobre isso. Porque no final, não é só sobre eu quero agendar o meu cabeleireiro. É qual é o cabeleireiro, qual é o meu tipo de cabelo, quanto que eu quero gastar, qual é a região, quando que é mais perto para mim. E todas essas perguntas, se o sistema não está fazendo para você, tem em algum lugar alguém está assumindo uma resposta e tomando uma microdecisão no seu lugar.
E esse é o tipo de microdecisão ou de atividade que a gente não quer perder controle, como usuário, nem como designer. Então, quanto de fricção a gente quer tirar e quanto de fricção a gente quer adicionar? E o quanto de controle como usuário a gente quer ter no fim do dia? Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. E vou compartilhar o manifesto para que todo mundo dê seu pitaco. Designer, não designer, é um material muito legal e realmente é uma nova área que está se consolidando e que a gente quer realmente o ponto de vista de mais pessoas.